Considerada a melhor cidade para se viver, Viseu está a tornar-se cada vez mais um ambiente multicultural. Nesta reportagem, percebemos que diferentes etnias encontram diferentes obstáculos. A comunidade brasileira, paquistanesa, chinesa e indiana fala abertamente da ligação que têm com a cidade de Viseu. Entre os fatores que atraem estrangeiros para a cidade, os mais comuns são a possibilidade de abrir negócios que ainda não existem em Viseu. Tal como refere Arnek Singh, em Portugal há 8 anos, proprietário do restaurante Italian Indian Palace. Food and all kind of things. But when I'm here, I'm the vegetarian person as well. I know anything in vegetarian. When 2014 I'm visiting in Viseu. Quando vim a Viseu em 2014, não encontrei nenhum restaurante vegetariano. Fiquei pela cidade 2 ou 3 dias e não consegui encontrar. Então, ok, vou tentar abrir algo diferente aqui. E decidi abrir o restaurante. Como não sabia se as pessoas gostavam de comida indiana, decidi pôr também comida italiana. And we open this restaurant and we ask, I don't know, people like Indian food or not. That's why I put Italian as well. A mesma ideia também atraiu Lu Feng-Ye, proprietário do restaurante de comida asiática Sheng Li. Escolheram Viseu na altura porque isto em 1990 ainda não havia qualquer tipo de negócios chineses cá em Viseu. Aliás, eu fui a primeira criança chinesa a vir para Viseu. Daí que até havia muita curiosidade da parte dos cidadãos cá. Na altura foi engraçado, mas obviamente que havia alguma atenção, visto que, para além de ser diferente, era a primeira criança chinesa a vir para Viseu. A oferta formativa é outro fator que convida a população estrangeira. Patrícia e Valquírio Damasio, maquilhadora profissional e estudante, vieram para a cidade viziense por motivos educacionais. Viseu, por causa do Instituto Politécnico, eu pesquisei, achei uma qualidade muito boa e a questão das propinas também é menor do que outras cidades grandes. Para Wassim Malik, imigrante de origem paquistanesa, a educação e um sistema de saúde mais desenvolvido são essenciais para o bem-estar de qualquer cidadão. The main difference is between my country and Portugal is the system, education system first of all. A maior diferença entre o meu país e Portugal é o governo. O sistema de educação em primeiro lugar. Aqui em Portugal é muito melhor comparado ao Paquistão. Outro aspecto diferente é o sistema de saúde. É muito melhor comparado com o do Paquistão. O sistema que temos aqui funciona muito melhor que o nosso. No Paquistão há muita corrupção. Nós gostamos do nosso país, mas comparando o sistema, Portugal é melhor. Portugal is better than our country. Segundo o estudo da escolha do consumidor realizado durante maio de 2018, Viseu está nas preferências dos cidadãos quando se trata de segurança e qualidade de vida. Todas as culturas presentes comparam a segurança no país de origem com a de Viseu. Valquírio Damasio apoia esta ideia. No geral, também Portugal pela questão da segurança e algumas coisas que faltavam no Brasil. Então foi mais por isso, pela qualidade de vida aqui também. Viseu demonstra uma capacidade de aceitação de outras culturas. No caso da etnia chinesa, grande parte veio para a Europa numa primeira vaga de imigração. A família de Lu Feng-Ye chegou numa segunda vaga, sentiu-se integrada e testemunha esta realidade. Lu Feng-Ye declara: assim, grande parte dos chineses vieram não só para Portugal, para a Europa em si, mas foi numa primeira vaga que já lá vão para aí 30 ou 40 anos. Os meus pais vieram numa segunda vaga, ou seja, quando já cá tinham familiares e pronto, basicamente vieram cá porque já tinham alguns familiares em Portugal, não em Viseu, mas Viseu foi uma escolha posterior. A facilidade de adaptação relaciona-se com a idade de chegada ao destino pretendido. Crianças e adultos sentem esta diferença. As crianças assumem as características da cultura em que se inserem. Os adultos prendem-se aos costumes. Trazem-nos do seu país. Lu Feng-Ye reforça: Pronto, eu como nasci cá e fui crescendo, à medida que estar a crescer no meio desses dois ambientes, fez com que de certa forma me conseguisse adaptar, porque não foi assim, digamos, tipo um choque térmico, não me tiraram de cabeça para uma cultura completamente diferente. Eu simplesmente, à medida que fui crescendo, fui vendo as diferenças que havia e uma criança é inteligente e é capaz de se adaptar. Quando se chega a adulto, a própria língua torna-se uma barreira de adaptação. O Wassim Malik, em Portugal há cerca de 2 anos, vê na língua portuguesa uma dificuldade. My name is Tahir. I am speaking. O meu nome é Tariq e estou a falar em nome do meu amigo Wassim Malik. Ele teve várias dificuldades quando aqui chegou.
Primeiro de tudo foi a língua. A nossa língua é o Urdu. Ele fala inglês, mas é que as pessoas falam português. Assim a língua é a nossa primeira dificuldade. So first problem is language. Outra dificuldade é a questão das ideias conservadoras. Ainda são visíveis. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, o índice de envelhecimento em Viseu aumentou. Entre 2001 e 2017, o valor cresce em cerca de 60%. São os idosos que têm presente as ideias ultrapassadas, impedem a integração de outras etnias. Patrícia Damasio é exemplo desta realidade. Sim, acho que foi a questão da área profissional mesmo, porque aqui em Viseu eu percebo que na minha área é um pouco mais difícil, assim, nessa área de maquiagem, por exemplo, é um pouco mais fechado, assim, as pessoas não buscam tanto quanto em outros lugares, quanto onde eu era, por exemplo, onde eu morava antes. E eu acho que isso, nessa área profissional, eu senti um pouquinho de dificuldade, um pouquinho de, assim, por ser mulher, eu também senti um pouco de dificuldade. Mas com as pessoas mais velhas, fica um pouquinho de restrição, assim, sabe? São os jovens que trazem uma nova visão à cidade de Viseu. Com o passar dos anos, a cidade é dona de um clima mais acolhedor. Arnek Singh descreve os vizienses de forma positiva. No, the Portuguese people are very nice, kindly. As pessoas aqui são muito boas e amigáveis. Desde 2014 até agora, nunca tive nenhum problema em Viseu. A todo lado que vou, as pessoas são bastante agradáveis e amigáveis. Estou contente por estar em In Portugal. office or any places, they are so nice, friendly. I'm glad I'm in Portugal. A ideia que permanece na cabeça das pessoas vindas do exterior é de dúvida. O que ficou para trás? Lu Fenghie reflete sobre a questão. Se meus pais tivessem ficado na China, como é que eu seria em questão de personalidade? Porque, de certa forma, o facto de estar cá no meio entre duas culturas diferentes molda a personalidade de uma pessoa. É tudo baseado na experiência vivida. E se eu tivesse nascido na China, obviamente tenho curiosidade em saber o quão diferente seria da pessoa que sou hoje. Patrícia e Valquíria Damasio não pensam voltar ao país de origem. Consideram a ideia de emigrar para outro país. Verdade, né? A gente pensa em talvez ir para outro país, mas para o nosso país não. A gente não tem esse plano de voltar para o Brasil só para visitar mesmo os familiares, porque se você conversar com a maioria dos brasileiros, não tem essa intenção, justamente pelo fato de não enxergar uma melhora rápida no país, assim, em várias questões, e uma das principais é a segurança. Wassim Malik partilha da mesma opinião. It's a very difficult question for me and on behalf of my friend. We are living here. We like Portugal. É uma questão muito difícil para nós. Nós vivemos aqui e gostamos de Portugal. Mas sabem, o nosso país é lá. Nós nascemos lá, os nossos pais estão lá e os nossos irmãos também. Mas se nos perguntarem se um dia vamos voltar, para já não estou a pensar nisso, é uma questão de tempo. Quando esse tempo chegar, podemos voltar ou não. Podemos até ir para outro país. Depende do tempo, não de nós. Come back our country, maybe not. Maybe we move on to other country. So it's depend on the time, not on me. Lu Fenghie descarta a possibilidade de voltar para a China. A sua família mais próxima encontra-se em Portugal. É assim, obviamente, eu como nasci cá, pronto, já sou mais português que outra coisa, mas vejo pelos meus pais que eventualmente pretendem ainda voltar à China, mas obviamente que depois há sempre o senão, de causa depois do resto da família já estar cá. Ou seja, há aqui um dilema um bocado complicado e que por acaso também tenho eu próprias dúvidas se eles eventualmente vão voltar para a China. Algumas pessoas acabam por apreciar a cultura do país que os acolheu. Desconsideram o regresso ao país de origem, como nos explica Arnek Singh. On the moment, I think Neste momento, eu não tenciono mudar-me para outro país. Eu quero ficar a minha vida toda em Portugal, em Viseu. and Viseu. Não só a personalidade é alterada, a vida também é modificada. Não esqueçamos, mudar de país é sujeitar-se a outras tradições, costumes, formas de pensar. Nem sempre é fácil pertencer a outra cultura, abraçar outros hábitos.